Seja bem-vindo ao Café Virtual da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Meu nome é Regina Helena e hoje nós vamos falar sobre perdas. Você tem vivido perdas? Eu creio que sim, porque na nossa vida, cada etapa ela é precedida de perdas. A gente perde uma coisa para ganhar outra. Para haver ligação, tem que ter ruptura, né? Quando há ligação de uma coisa nova, tem que ter ruptura. É a criança que ela deixa a tranquilidade do lar e vai para a escola. Ela vai para a escola, ela faz novos amigos, ela aprende coisas novas, mas ela perde o aconchego da mamãe, né? Dormir até tarde, né? Ela vai perdendo. E algumas dessas perdas realmente causam problemas, né? É aquele rapaz que se casou, mas ele não quer perder a festinha com os amigos, não quer perder o futebol, né? A moça que se casou, mas ela não quer perder o aconchego da mãe, a comidinha da mãe. Então a gente tem que cuidar, né, para não ter problema durante a nossa vida quando as perdas acontecem. Porque em alguns casos a gente quer acumular, né? Junta, mas não é assim. Muitas vezes, para a gente crescer, a gente precisa ter perdas. E as perdas doem. Mas é melhor, né? Doer e a gente passar por uma nova etapa, a gente crescer, a gente amadurecer, a gente se desenvolver. Em Gênesis 21, versículo 8, um dia o pastor Magno falou sobre isso e tocou muito meu coração, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Isaac, ele cresceu e perdeu o colinho da mamãe para ganhar o churrasquinho, né, do grande banquete que eles fizeram. E a vida é assim. Às vezes, para a gente ganhar coisas novas, a gente tem que perder as velhas, né? Nós não podemos evitar as perdas, mas podemos fazer com o que sobrou algo especial. E nós temos que aprender a lidar com elas. Como que eu posso lidar com elas? A minha reação diante das perdas pode ser de azedume, de irritação, de culpar a mim mesma ou pessoas ou mesmo a Deus, ou eu posso olhar e identificar a perda e ver o que sobrou, quais são as oportunidades de fazer algo novo, algo especial. A palavra crise no chinês tem dois caracteres. Um significa risco e o outro oportunidade. A gente pode pensar nisso também com relação a perdas. Você pode ou arriscar durante a perda a desabar, né? Ou você pode ter uma oportunidade de mudanças. Isso é muito interessante. Para isso nós temos que identificar e enfrentar. Tem a história de um senhor que eu gosto muito, o seu Wallace. Ele morava nos Estados Unidos, o ano era 1939, período da Grande Depressão. Ele tinha quase 40 anos e ele foi trabalhar na serraria. E chegando lá, o patrão mandou ele embora. Ele foi despedido. Ele ficou muito deprimido, voltou para casa conversando com a sua esposa. Eles decidiram hipotecar a casa e começar no ramo da construção. E ele começou a crescer tanto, apesar da depressão que estava naquele período nos Estados Unidos, que depois de 5 anos, ele conseguiu se tornar um grande empresário e assim empregar milhares de pessoas. Então, ele perdeu o emprego, ele estava desempregado, ele passou a ser um empresário de grande sucesso. Aquela perda foi muito positiva para ele. Então, que nós possamos olhar as perdas da nossa vida, né? Não como algo, como dor, como portas fechadas, mas como oportunidade de Deus para algo novo. Eu estava conversando com uma moça e ela disse assim: Regina, eu estou trabalhando num lugar e está sendo muito ruim para mim. E é fruto de decisões erradas que eu tomei. Mas eu respirei fundo
eu refleti sobre isso e eu não vou ficar parada. Eu vou começar a prestar concursos. Eu estou estudando para concursos e eu tô realmente muito animada para algo novo eu estar fazendo. Oportunidades, né? Muitas vezes, quando as expectativas que temos são reduzidas a zero, né? A gente aprecia aquilo que sobrou e luta por ela. É aquelas pessoas que perdeu a mobilidade, mas ela usa o pouco que tem. Tem a história de uma artista, ela perdeu a mobilidade, se tornou tetraplégica e hoje ela pinta quadros fantásticos usando pincéis que ela segura pela boca. Coisa extraordinária. E nesse processo de perdas, nós não estamos sós. Isso que é o mais importante. Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá força para recomeçar. Estar vivo já é uma grande oportunidade. Nós podemos, durante as perdas, assim, amadurecer bastante. E Deus pode abrir nossos olhos para outras coisas. São pessoas que se tornam mais sensíveis durante a perda. São pessoas que a perda faz com que elas respeitem, tolerem mais a limitação do outro. É aquela mãe que perdeu um filho e começa a trabalhar em ONGs que trabalham com pesquisas, que estimulam pesquisas na área que foi o motivo da perda do seu filho, da doença do seu filho. É aquela mãe que o filho é autista e ela começa a estudar, se preparar para cuidar dele e começa a ensinar outras mães. Nesse sentido, tem um livro fantástico chamado Brilhante. Eu recomendo muito a leitura dele. Sabe, a perda dói, mas às vezes nos ajuda pra caramba. Eu trabalhava com polinização e a gente tinha que semear, né, para os plantios, né, que a gente estava trabalhando, aquelas espécies. E tem algumas sementes que a casca é dura, rija, e a gente tinha que lixar a casca para ela poder germinar. Muitas vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente precisa levar, né, uma esfrega para poder germinar aquele potencial que às vezes está em nós e que a gente não usa. Às vezes por comodismo, às vezes por adaptações, né? A gente vai se adaptando e não usa, né? Então, às vezes, aquela perda faz a gente acordar e aprender algo novo. Ela pode doer, mas pode nos ensinar e a nos amadurecer. A gente aprender a aceitar as circunstâncias e nos adaptar a um novo modo de vida. Isso aconteceu comigo durante a faculdade. Eu entrei na faculdade, difícil de entrar na USP, e eu nunca tinha visto física e química e eu achei que eu era boa, né? Porque eu tinha sido colocada lá. Hoje eu tenho a certeza que foi Deus que me colocou lá. Mas naquela época eu achei que, nossa, puxa, tô bem, né? Passei na USP e tal. E eu comecei a ir bastante no diretório acadêmico, jogar ping-pong, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Só que daí eu fiz uma prova de química e erradas anulavam certas. E eu consegui tirar meio numa prova que valia 10. Eu fiquei arrasada. Fui para casa sem saber o que fazer. Passei a noite em claro chorando, orando, clamando, o que eu faço da minha vida. E a ideia era, eu vou voltar para o meu emprego antigo e eu vou estudar à noite, uma faculdade particular. E naquela posição eu fui pensando nessas possibilidades, né? E minha mãe tava pensão para que eu pudesse estudar, o período era integral. E eu falei, não, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou mudar meu jeito de viver. E eu comecei a estudar muito física e química, e para honra e glória de Deus, eu passei sem segunda época. E terminei a faculdade sem nunca ter feito segunda época. E isso para honra e glória de um Deus. Então essa perda, né, me sacudiu, me lixou, fez com que eu acordasse. Então, eu não sei o tipo de perda que você está tendo, mas pode ser a oportunidade de Deus para você presenciar milagres. Eu queria que você pensasse, né? A perda, a crise devido a ela não dura muito, mas a nossa reação diante dela, ela realmente pode fazer uma grande diferença.
Quando eu tirei meio, eu decidi estudar, e eu tô, graças a Deus, foi a melhor nota que eu tirei, porque ela fez eu acordar e depois fazer mestrado, doutorado, levar a sério aquilo que eu estava fazendo. Agradecer a Deus pelo que eu tinha e fazer o melhor possível. Meus amados, estar vivo já é um grande milagre, já é um grande privilégio. Eu tenho uma frase que alguém disse uma vez, que disse assim: se Deus está vivo e você está vivo, o milagre está a caminho. Eu já considero estar vivo um grande milagre de Deus, uma grande oportunidade. E eu quero finalizar pensando com você o versículo, Salmo 138, versículo 8, que ele fala muito ao meu coração, que diz o seguinte: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Eu não sei que tipo de perda, de dor que você está passando. Não é fácil. A perda mexe com a gente. Não é fácil muitas vezes suportar, especialmente quando a gente perde pessoas queridas. Mas que Deus console e conforte o seu coração. Que Deus esteja movendo o seu coração para reagir, para ir em frente. Porque se você está vivo, é porque Deus tem algo ainda para fazer na tua história. E o que concerne a você, o que diz respeito a você, Deus vai resolver. Deus levará a bom termo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você realmente possa estar com o coração consolado, confortado e orientado pelo Senhor. Que Ele possa endireitar o seu caminho durante esse processo e que você possa aproveitar as oportunidades de Deus para um novo tempo na sua história. Que Deus o abençoe. Voltaremos com o Café Virtual e muito obrigada por nos acompanhar até aqui.